Será difícil mesmo começar? Será difícil mesmo recomeçar? Pois é, eu vou conversar com vocês aqui agora sobre o começo de uma banca de revistas, o começo da minha história, o começo da minha trajetória que me transformou, fazendo com que eu me tornasse palestrante internacional, onde vários países me conhecem e sabem do meu trabalho. Eu estava desempregado, como muita gente, e num sufoco muito grande. E de repente eu comecei a observar o mercado. Porque nesses momentos de desespero, de desemprego, de falta de dinheiro, a gente fica, às vezes, sem raciocinar direito. Tão atabalhoado, tão estressado, que a gente não para raciocinar. E como eu sempre digo para vocês, como é importante a capacidade de você raciocinar, de você parar. Eu simplesmente parei, comecei a analisar o mercado, e aí nesse mercado eu vi que banca de revistas estava em alta. Era o ano de 1994 para 95. E eu percebi que banca de revista estava sendo uma grande sacada. E eu não tinha dinheiro para comprar uma banca. Eu fui saber quanto seria uma banca e as pessoas me falavam, é em torno de, na época, dinheiro de hoje, de 100 mil, 200 mil, a banca livres, vazia, sem nada. E se fosse um ponto, era muito mais caro. E eu disse, eu não tenho esse dinheiro, mas eu fui procurar alguém que já tivesse uma banca velha que pudesse me vender. E eu soube de uma pessoa que tinha uma banca num supermercado, e que esse supermercado havia feito uma reforma e que precisava colocar essa banca lá dentro e não podia colocar a banca de ferro. E havia desmontado e estava jogada no quintal. E aí eu fui na casa dessa pessoa. Cheguei lá e disse, a senhora tem uma banca de revistas? O resto de uma banca? Eu desmontei já faz um ano que está desmontada. Está aqui no quintal. Imagine uma banca que é toda de ferro, desmontada, totalmente desmontada, num quintal, ao relento, ou seja, com sol, chuva, sereno, e uma lata grande, assim, um latão grande, com um pouco de óleo dentro, e milhares de parafusos lá dentro. Eu disse, quanto seria essa banca? Ela disse, essa banca eu vendo por R$ 2.500. Seria mais ou menos hoje uns R$ 15 mil. Eu disse, olha, eu só tenho 1.000, mas eu nem posso pagar a senhora os 1.000 porque eu vou ter que montar. Quem é que monta essa banca? Porque eram tantos ferros que tinha que ter uma pessoa para saber montar. Ele disse, olha, a mesma pessoa que desmontou, ela sabe montar. E eu disse, se a senhora topar me vender essa banca, eu compro, pago a ele para montar e ao longo de 2 meses eu pago a senhora. Como ela estava querendo se desvencilhar daquela ruma de tralha do quintal da casa dela, que era no quintal que estava desmontada, ela disse, tudo bem, pode levar. E eu contratei um caminhão velho e levei a banca para ser montada. A banca levou em média de quase uma semana para ser montada. Montamos a banca na casa ao lado da casa do meu sogro, que não foi uma boa estratégia, porque eu estudei o mercado, mas eu não estudei o mercado de bancas, da necessidade das pessoas de comprarem revistas, mas eu não estudei a localização, o fluxo, a posição, o estacionamento, nada disso. E eu fiz como a maioria dos empresários fizeram, ou fazem. Eu simplesmente abri o meu negócio. Uma coisa que eu digo para vocês, quando for abrir qualquer que seja o seu negócio, primeiro, veja se seu produto as pessoas compram na ida ou na volta para casa. Por exemplo, pão. Você quando vai para o trabalho não compra pão, você compra pão na volta do trabalho. Então a padaria deve ficar no sentido de volta para o trabalho, que a pessoa para e compra. Isso não é uma regra que tem que ser seguida 100%, mas de praxe, ou pelo menos a possibilidade de dar certo é muito maior quando você coloca essa banca, essa padaria no fluxo da volta para casa. E aí eu fui, coloquei a banca lá. Não prestei atenção, como por exemplo, mais uma vez, prestar atenção
se é meio de quadra. Lojas pequenas não devem ser de esquina, porque de esquina, se não passa fluxo de pessoas a pé, o fluxo é muito grande de carro, a loja pequena na esquina não será vista, porque na hora que você faz o sentido da curva, você faz a curva, então você está olhando para a curva, você está olhando para o carro que está na frente, você está olhando no meio-fio que está na frente, você não olha para o lado. Então, a visibilidade periférica do homem já é pequena, vai ser muito menor de você. Então, se você tem uma loja pequena, evite na esquina, se não tem fluxo de pedestres. Coloque geralmente a sua loja no meio de quadra. A minha banca era numa descida, era no meio de uma quadra, mas era numa descida, num fluxo muito violento de carro e não tinha parada, não tinha estacionamento. A rua era estreita. Então, o sucesso foi para as peluncas. Foi um fracasso total. Mas eu não me acomodei. Paguei a banca em 2 meses, eu paguei, juntei um dinheirinho, ganhei um pouquinho de dinheiro, paguei a banca e já fiquei com a banca quitada. E aí tem o próximo episódio que eu contarei a vocês amanhã. Se você está interessado em conhecer como foi a história dessa banca, que fez um sucesso danado aqui em Natal, você compartilha, comenta essa live, comenta esse vídeo, esse visual, comenta esse vídeo, aliás, para que você possa incentivar outras pessoas a assistirem também, porque no YouTube, quanto mais você comenta, mais as pessoas conhecem, mais o YouTube manda para as pessoas, tá bom? Então, até amanhã eu complemento essa história.